O que acontece é o seguinte, acontece que essas manifestações levaram ao Bolsonaro a dizer para o partido dele contestar o resultado das eleições oficialmente. Isso tudo, a gente sabe, para inflamar esses manifestantes. O Silas Malafaia, a favor, gravou vídeo elogiando o PL, falando que isso tinha que acontecer mesmo, tudo mais. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs uma multa, não só ao PL, impôs uma multa de 22 milhões ao PL, mas a multa foi só ao PL, mas também bloqueou o acesso ao fundo partidário do Partido Progressista e do Republicanos, além do PL. E aí, o fundo partidário do Republicanos era de 46 milhões, do Partido Progressista de 47, do PL também de quase 50 milhões, é bem parecido o tamanho do fundo desses três partidos. Ok, Republicanos, eu falei aqui, é o partido oficial da Igreja Universal. A Igreja Universal já está fazendo um rebranding. Rebranding é quando uma marca sofreu alguma coisa, foi cancelada, eles fazem uma mudança de estratégia de marketing para que as pessoas voltem a gostar dessa marca. O rebranding pode ser para determinado público-alvo. No caso, os pastores da Universal e a bancada evangélica estão fazendo um rebranding para a esquerda. Eles sabem que eles são odiados pela esquerda, eles sabem que eles causaram isso e eles sabem que hoje eles são associados à extrema-direita. Então eles pediram ao governo Lula, ao pessoal da equipe do Lula, algum tempo, alguns meses, para que eles possam fazer isso, para convencer os evangélicos o seguinte, ó gente, agora vocês têm que gostar é da esquerda. Aqueles jornais da Universal que a gente falava que não, que quem vota na esquerda é do diabo, esquece. Esquece isso. Oh, esses jornais aí antigos não é para ler não, ler é coisa nova. A informação nova é o seguinte, esquerda é bom de novo, rezem pelo Lula. É isso que está fazendo já a Universal. E aí o Malafaia vai e orienta as pessoas a protestarem, levando o partido da Universal a levar uma pancada bem forte do STF e ser incluído em processos, no processo ali que está contestando a democracia do Brasil. Pois bem, o Edir Macedo ficou uma fera, porque o Republicanos não é o partido assim, da Universal, mas a ligação é assim, ó, tá assim o partido. É praticamente oficial. Aí o que acontece? Como a fé falou, pô, você está prejudicando aos próprios evangélicos. Não se meta nisso. Não é pra gente se meter nisso. Nós somos o quê? Religião aqui, religião tal. A gente tentou eleger o cara que nos ajudava. Não deu. A gente se adapta ao novo governo e vê o que faz. Não vai ficar aí se matando pelo cara que perdeu. Não vai dar ruim para todo mundo. Se der ruim para um, dá ruim para todo mundo. E no caso deu ruim. A decisão do Alexandre de Moraes fez com que essa briga começasse. E qual foi a resposta do Malafaia? A resposta do Malafaia foi gravar mais vídeos contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, incendiar ainda mais esses manifestantes, as manifestações que estão cada vez mais violentas. Que é tudo contra o que os donos das grandes igrejas evangélicas querem. Eles querem uma aproximação com o pessoal do Lula. Lembre-se, esse pessoal nunca fica na oposição. Eles são mais alinhados com o bolsonarismo, obviamente, eles são extrema-direita. O pessoal que tem assim, a cara de pau de usar o nome de Jesus para enganar as pessoas tem que ser muito lixo humano, é igual fascista. Mas eles têm uma coisa acima disso, que é não estar nunca na oposição. Sempre estar com o atual governo. Então eles querem fazer uma mudança aí na imagem deles para tentarem se unir ao governo Lula e para não ser oposição ao Lula, enquanto isso o Malafaia, que não tem uma bancada evangélica grande junto com ele é o principal aí, o principal orientador das manifestações, orientador não, fomentador das manifestações em redes sociais. E aí, por conta disso, o partido da bancada evangélica é punido pelo STF. O pior, não é nem ser punido, por quê? Porque a punição já caiu. O Republicanos e o Partido Progressista, olha só como fez o Alexandre de Moraes. Ele puniu os dois partidos porque fazem parte da coligação do Bolsonaro. E o Bolsonaro é quem está contestando por meio do PL o resultado da eleição. Então vai todo mundo ser punido junto. Aí, a defesa, aconteceu o que eu falei aqui há alguns dias. A defesa do Partido Progressista e do Republicanos disse, olha, não é com a gente, não tenho nada com isso, mas dane-se o Bolsonaro e o PL. Eu não assinei documento nenhum. Eu não estou contestando o resultado da eleição, quem está é o Bolsonaro. Ou seja, em outras palavras, os dois partidos dizem, nós aceitamos o resultado da eleição, nós estamos de acordo com como foi o funcionamento das eleições. Nós não estamos com o Bolsonaro, eles isolam o Bolsonaro oficialmente. É uma resposta oficial dos partidos, não é? Nossa, colocou ali algum político colocou na rede social, é só uma declaração. Não, uma resposta oficial, o Bolsonaro fica sozinho. Nós aqui, Bolsonaro ali.
O que aconteceu? O Alexandre de Moraes tirou a punição aos partidos. Falou, ó, eu vou desbloquear aqui o fundo eleitoral deles. Então, se você pensar, nossa, o principal motivo da briga já caiu, que foi o fundo eleitoral. Só que tem uma coisa, que acontece na maioria das brigas que você vê aí afora, não na política e até na sua vida. Você vai perceber o seguinte, a maioria das brigas que acontecem por alguma coisa, não são pela coisa em si, são pela atitude. Vou te dar um exemplo, alguém vai lá, criança, alguém vai lá, eu lembro na escola, um roubava a caneta do outro. Aí começava uma briga, aí chegava o professor, pô, mas vocês vão brigar por uma caneta? Pô, nem a caneta, meu, o cara é ladrão. Dane-se se é uma caneta, são duas, são 10. Era assim, eu lembro que. Aí, sempre que chega alguém falando, mas vocês estão brigando por uma coisa tão pequena, não é a coisa pequena, é a atitude da pessoa de fazer e continuar fazendo e encher o saco. Nesse caso é a mesma. O problema não era a multa que já caiu, ou a possibilidade de ter a multa. Os brigar por 40 e poucos milhões, até fala, porra, uma briga aí que realmente briguem. Mas, e nessa briga eu torço pra briga. Se precisar pagar a briga, eu pago com gasolina. Mas, o problema é o seguinte, é que depois que o Silas Malafaia foi avisado por lideranças evangélicas de que o posicionamento dele estava atrapalhando a bancada evangélica, em vez ele falar, opa, peraí, então, ok, gente, eu vou colocar um pouco o pé no freio aqui, eu vou para Porto de Galinhas, eu vou ficar um pouquinho aí, submergir um pouco, literalmente ele podia submergir, né, tava lá, a foto lá do Silas Malafaia, ele tá lá numa cadeira, sentado no mar, podia submergir, literalmente. Vou submergir um pouco, vou ficar quieto, e aí vocês veem aí qual é o próximo passo que é melhor para todos os evangélicos. No caso, não para a população evangélica, e sim para as grandes igrejas. O que faz o Silas Malafaia? Não. Avisado de que ele estava fazendo uma coisa que prejudicava a todos os outros, ele continuou fazendo até chegar a decisão do Alexandre, que foi estopim. Foi, pô, meu, você tá realmente querendo ferrar todo mundo. Por quê? Porque quando essa bomba estourar no seu colo, Silas Malafaia, a gente está perto de você porque somos todos aí da mesma religião, líderes da mesma religião, o que vai acontecer? Que lutam em bloco, inclusive. O que vai acontecer? Vai estourar no colo de todo mundo, vai estourar no seu e vai respingar em todo mundo. Então para com isso, ele não para, ele vai lá e faz outro vídeo, ele vai lá e faz outro vídeo. Então começou uma briga muito grande, agora a bancada da Universal está agindo para isolar o Silas Malafaia, e o isolamento do Bolsonaro entre os evangélicos está se dando de maneira muito mais rápida do que estava antes. Então esses líderes de grandes igrejas, eles já começaram a isolar o Bolsonaro de maneira a não falar mais sobre ele, a deixar o pessoal do Bolsonaro e esse pessoal aí que ia para a igreja todo dia antes da eleição, deixá-los mais isolados de lado, não falar sobre eles, não tirar mais foto com eles, não ficar mais com eles e começar pouco a pouco a fazer o eleitor esquecer. O eleitor quer dizer o dizimista, que é o que ele se importa, é o dizimista. É o cara que entra na igreja e aí uma ou mais vezes por mês vai lá e dá dinheiro para a igreja. Esse quem eles o público-alvo deles é isso, o cliente deles, né? E aí, o que acontece? Eles querem que esse pessoal esqueça que eles eram bolsonaristas. Isso leva uns meses. Porque eles eram bolsonaristas demais, estavam cometendo assédio eleitoral. E aí, os próprios pastores, que também são pessoas... Lembre, são seres humanos, os pastores, têm opiniões políticas A ou B ou C. A maioria bolsonarista, eram escolhidos por isso. Esses próprios pastores demoram um tempo para que eles sejam desbolsonarizados pouco a pouco. Cada um colhe o que planta. Ele está plantando muita desgraça, o Malafaia, viu? Falou.